nossos convidados de hoje, o Dr. Marco Cassol. Aí, essa é uma nova técnica, não nova no Brasil aqui pra gente ficar falando, né? Mas já existe há algum tempo nos Estados Unidos e muitas adeptas, tá? Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vai falar do rosto afinado, é aquela lipo na bochecha, né? Que diz que Angelina, dizem, né? Eu não sei, que Angelina Jolie e outras tantas atrizes hollywoodianas aí afinaram o rosto pra deixar essa marca, palmete, tá todo mundo... deixa tudo isso aqui fininho, fica tudo marcado. Então, vamos descobrir qual é essa técnica. As mulheres agora que têm bochecha conseguem agora ficar todo mundo com o rosto fininho, hein, Baiana? Nós não precisamos dessa plástica. Não. Mas eu sei que tem muitas amigas nossas, colegas, que querem tudo ficar assim. Tem que ficar o tempo todo de biquinho. Acordar assim, ó. Essa é uma técnica nova que eu sei que todo mundo está enlouquecido querendo. Inclusive, meu diretor tá afim de afinar a bochecha. Tá. Então, nós vamos dar uma afinadinha no rostinho dele para ele. Vai ser a nossa cobaia pra gente descobrir. Não, Paulo não precisa, não. Paulo não precisa, não. O meu nego toma banho no mel, não precisa, não. Voltamos, Brasil. E agora nós vamos entender dessa cirurgia, né? Que eu acho que nos Estados Unidos já existe há algum tempo, né? E no Brasil só tem se falado muito agora, né, doutor Marcos? Todo mundo quer saber um pouco dessa cirurgia para afinar o rosto. Essa cirurgia não é uma cirurgia recente. Né? Foi mas aqui está comentando muito agora, né? Agora, talvez pela Angelina Jolie ter feito a cirurgia, provavelmente ficou mais na mídia e os pacientes acabam procurando mais e, enfim, alguns outros que já incomodavam há muito tempo descobriram que agora é uma oportunidade para eles resolverem um problema que já incomodava há muito tempo. Né? Basicamente, essa cirurgia da bichectomia. Bichectomia é a redução da bola de Bichat. É essa bolinha de gordura que tem na bochecha. Né? Então, na verdade, a gente quer que essa região, a região malar, a região do ossinho aqui, tenha uma boa projeção. E o que a gente quer diminuir é a bochecha do paciente. Né? Então, quando os pacientes têm uma bochecha muito pronunciada, né, aí está indicada essa cirurgia. É importante a gente falar dessa cirurgia, né, porque agora os pacientes, todo mundo, eu também quero afinar mais o rosto. Mas me diga uma coisa, quando a pessoa tem, vamos lá, vamos falar bem a realidade, doutor, pessoa meio crítica assim para analisar. Tem gente que tem a bochecha muito grande, o rosto todo cheio. Vai resolver, em alguns casos, é analisado quando pode, porque você vai afinar aqui, mas eu acho que você tem que perder um todo. Exato. O objetivo da cirurgia da face é trazer harmonia para toda a face. Né? Então, assim, um paciente que tem ossos grandes, pronunciados, né, precisa ter um nariz que seja condizente com essa face, né, que tenha uma projeção do queixo adequada para essa face. E também essa região da bochecha. É importante nessa cirurgia da bochecha, os pacientes que têm a bochecha um pouquinho aumentada, entenderem que essa cirurgia, muitas vezes, no paciente que está acima do peso, não está indicada. Porque muitas vezes esse paciente diminui o seu peso e diminui a bochecha, consequentemente ele não precisa fazer a cirurgia. Outra grande dúvida também que os pacientes têm, com a idade, os pacientes acabam tendo uma ptose, uma queda do terço médio da face, dessa região. Né? E muitas vezes, até a gente pode mostrar aqui numa foto, olha aqui, eu acho que isso é bem aqui, ó. A partir de quantos anos, doutor, que começa a cair? Na verdade, isso depende um pouco da genética do paciente, depende do quanto o paciente teve uma exposição... Olha a amizade, hein, doutor, vai. Exposição solar durante a vida sem se cuidar, né? Mas o que a gente quer, basicamente, é que esses pacientes, por exemplo, aqui são a metade da face, né? Duas faces, né? Em que esse lado aqui, ó, tem uma bochecha mais pronunciada. Né? Mas o tratamento especificamente para esse paciente... Não é preenchimento? Né? Não é preenchimento, não é fazer a cirurgia da bochecha. Então isso é importante que os pacientes saibam. Né? Nesses casos, precisa acontecer um reposicionamento dessas estruturas do terço médio. Então, nesse caso específico, o paciente tem a bochecha bastante pronunciada, mas neste caso não está indicada a cirurgia. Porque quando chega a idade também, não tem como só ficar caindo nessa... Tem que ser uma coisa de levantar um músculo mesmo, firmar, né? Exatamente. Então a gente faz uma aplicatura, né, da musculatura aqui, então, faz alguns pontinhos por dentro no lifting facial e reposiciona essas estruturas. Então só existe a indicação
nesses pacientes que já têm uma tendência genética a ter uma bochecha aumentada. Os pacientes que têm uma bochecha aumentada, que já nasceram com essa bochecha aumentada, que estão no seu peso ideal. Por exemplo, os orientais. As orientais eu conheço uma que tá louca para fazer bichectomia no rosto. Isso é mais comum nesses pacientes, porque eles têm realmente essa gordurinha, não só a gordurinha aqui da bochecha, como a gordurinha da pálpebra inferior também mais pronunciada, no caso dos orientais. A gente tem que retirar... Como é feita a cirurgia? Vamos lá. Então, a gente faz 2 incisões por dentro na boca, né, de mais ou menos 2 centímetros. Aqui tem uma fotinho que a gente pode... Vem pra mostrar. 10, Ed. Você é o menino do corte aqui. Quero mostrar de perto essa cirurgia. Aqui, ó, mostrar a incisão, né? Como a gente faz a cirurgia. Então, se realiza um cortezinho aqui, né? E se retira uma porção dessa gordurinha. A gordurinha, deixa eu passar aqui. Ó, aqui tem mostrando também a retirada, ó, de porção dessa gordurinha. A gordurinha é essa toda essa gordurinha aqui, ó. Nossa. Né? Então, é bastante gordura. E o que a gente tira, na verdade, é uma porção dessa parte anterior da bola de Bichat. Que quando os pacientes estão muito emagrecidos, por exemplo, aqueles pacientes que são muito velhinhos e muito magrinhos, que acabam tendo essa região muito afundada, né? Aquele paciente, ou aquele paciente que, por algum problema de saúde, acabou tendo um emagrecimento muito importante, ele acaba perdendo toda essa gordurinha e acaba tendo um afundamento dessa região, né? Semelhante a gente quer na cirurgia. Mas qual é o risco? Tem alguma contraindicação? As contraindicações basicamente são essas aí que a gente falou. Paciente que está acima do peso não tem indicação de fazer a cirurgia, precisa chegar no seu peso ideal, né? Os pacientes que têm uma idade mais avançada ou uma ptose, uma queda do terço médio da face, precisam corrigir isso, né? Mas os outros pacientes que estão no seu peso ideal e continuam com a bochecha muito pronunciada podem fazer. Mas pode correr algum risco? Porque eu já ouvi falar que pode, com essa cirurgia, ter algum tipo de atingir algum nervo, alguma área, uma Na verdade, paralisia. é que assim, no meio, bem nessa região central aqui, bem no meio dessa gordurinha, sai um ramo do nervo trigêmeo, que é o nervo que dá sensibilidade para essa região da face. Então, assim... Isso não é comum porque o nervo fica bem longe da parte da gordura que a gente vai retirar, mas o paciente pode, na cirurgia, ter uma alteração da sensibilidade, só sensibilidade, depois da cirurgia dessa região. Nossa, né? Mas em que sentido? A pele fica anestesiada por um tempo. O que é um tempo, doutor? No máximo 4 meses. Depois volta ao normal? Depois volta ao normal. Você corre o risco de ficar sempre? Não, porque a região onde é o nervo é aqui em cima. E a região que a gente vai tirar a gordurinha é aqui embaixo. Tá certo, doutor. Então isso é importante. Nós vamos esclarecer mais dúvidas. O telefone está liberado, gente, 2578-6000, todas as redes sociais. Mas antes, o Fernando tem uma dica preciosa para você que está em casa aí. Doutor, eu queria saber se tem, qual é a indicação, se não tem contraindicação e o pós-cirúrgico, como que é a recuperação? Assim, a recuperação, a cirurgia é uma cirurgia bastante simples, né, de ser realizada. É uma incisão de 2 centímetros por dentro da boca. É feito no hospital, com anestesia local e sedação. O anestesista só faz um remedinho para o paciente dormir. O paciente recebe alta no mesmo dia. Tradicional, que agora está doendo a injeção, né? Então o paciente vai embora no mesmo dia. Ele precisa fazer, nas primeiras 48 horas, fazer gelo local aqui, né? Nessa região da bochecha, dos 2 lados. A recuperação é bastante tranquila. Precisa evitar, nessa primeira semana, eu oriento que os pacientes evitem tomar líquidos ou comidas muito quentes, né, porque pode inchar essa região. Os pontinhos caem espontaneamente depois. Né? E quanto tempo fica bonita? Já que o intuito de todo mundo é ficar com essa bochecha bem o paciente, a recuperação total é 2 meses depois da cirurgia. 2 meses, Mas, normalmente, 1 mês depois da cirurgia já ocorreu 3 a 4 semanas, desincha completamente a região. Mas a gente sempre orienta que 2 meses é o resultado final. Pessoas que fazem emagrecem muito depois. Isso é bastante importante, né? Então, assim, a gente falou antes das contraindicações. Então, o paciente que está muito acima do peso, ele precisa chegar no seu peso ideal para depois fazer a cirurgia, né? Assim como os pacientes mais idosos, que têm a bochecha muito pronunciada, precisam normalmente tratar essa queda do terço médio para, num segundo momento, ver se realmente é preciso fazer a retirada da gordura. Normalmente não é, nesses pacientes mais velhos. Mas, então, ocorrendo essa indicação certa, o que pode acontecer nesses pacientes que fazem
a cirurgia e não estão no seu peso ideal, né, é que depois, quando eles chegam no seu peso ideal, pode acontecer uma certa atrofia dessa região, da bochecha. Então eles precisam, anos depois, realizar um enxerto, exatamente, um enxerto de gordura ou um preenchimento com ácido hialurônico nessa região. Então isso é bastante importante, que haja a indicação correta para que não aconteçam essas complicações no futuro. Isso é bastante importante, né? Certo. Minha baiana. A pergunta da Gênova, ela quer saber se a filha de 14 anos pode fazer também. Normalmente a gente não indica para pacientes muito jovens, né? Normalmente a gente espera no mínimo que ocorra a maturidade endócrina do paciente, ou seja, 4 anos depois da menarca para fazer qualquer desses procedimentos. 16, né? Mais ou menos. Mas o ideal é que o paciente tenha mais de 18 anos, até para ele entender melhor o que vai acontecer e poder ser mais responsável pela sua própria escolha, né, de fazer a cirurgia. Já posso fazer. Já, né? Quem tem mais de 18 já pode. Já podemos fazer, baiana. Temos mais de 18? Sei, um pouquinho Diga, mais. minha amada, tem dúvida, baiana? Tem pergunta? Temos. Tem amiga bochechuda? Tenho várias. Aí já dá essa dica agora. Já dou essa dica. A Gilmara, ela quer saber se obeso pode fazer essa cirurgia. Foi o que a gente colocou antes, né? Talvez a obesidade, né, seja uma contraindicação parcial, né, para a realização da cirurgia. Se o paciente está muito obeso, ele deve primeiro chegar no seu peso ideal, vai diminuir a bochecha. Cirurgia, né, doutor? Exatamente. Talvez para qualquer cirurgia é bom você perder um pouco de peso. Porque primeiro que as pessoas procuram lipo, pensando que a lipo é para emagrecer, modelar, não emagrecer. Exatamente. Então... E essa cirurgia não é uma cirurgia para emagrecer simplesmente a face, né? Porque como a gente falou, os pacientes que fazem estando acima do seu peso, quando chegam no seu peso ideal, podem ficar depois com uma atrofia dessa região da bochecha. Você analisa o rosto da pessoa, por exemplo, você estuda, vê a quantidade, se vai tirar mais, se vai tirar menos, é marcado o rosto, pesquisa um pouquinho, fotografa antes? Sim. Inclusive, assim, isso durante a cirurgia, né? Todo mundo está inspirado naquela Kim Kardashian agora, né? Aquela... As meninas todas ficam de olho, né? Pois é, todo mundo quer ter uma bochecha, né? Bem, aquele rosto mais afilado, né? Aquela bochecha menos pronunciada. Que muitas vezes os pacientes estão no seu peso ideal e ainda assim tem uma bochecha muito pronunciada, o que parece que o paciente está acima do peso. Nesses casos pode ser feito. A cirurgia é uma cirurgia bem simples, né? Só isso é muito importante, que a gente tenha as indicações adequadas, né? Doutor, repetindo aí. Doutor, eu quero saber, doutor Cassol, se também é uma cirurgia bem indicada para a nossa realidade, para o nosso bolso, Paulo. Vamos descobrir isso. Isso não é uma cirurgia. Não vamos falar preço, mas não é uma cirurgia assim, como eu vou dizer, simples. Não é uma cirurgia simples. Cirurgias na face são cirurgias mais delicadas, né? Exigem dos profissionais um treinamento mais específico, uma preparação mais, né? Não é qualquer... Mas uma das coisas que encarece muito nas cirurgias também, estou tentando simplificar a vida de quem tem em casa que sonha fazer cirurgia, né? Por exemplo, é o anestesista, né? A gente sabe que a gente paga uma grana para anestesista. Já que é uma coisa local, é só com anestesista mesmo. Não, mas tem anestesista. Tem o anestesista, vai ter que custo da anestesista, apesar de não ser anestesia geral, né? O anestesista está presente. Mas cai um pouco o preço, ele faz... não é exorbitante. Não, na verdade... Já percebi pelo olhar do doutor também, meu bem, que não é essa maravilha de preço. O anestesista está presente e ele cobra como se tivesse feito uma anestesia geral. Infelizmente. Aí eu já aproveito, meu bem, se eu estiver contigo, se eu fizesse uma dessas, você já ia dar uma levantada aqui, já ia dar uma afinada aqui, puxar aqui e colocar aqui. Não é assim? Normalmente essa cirurgia, isso é importante falar, a gente não faz o lifting facial associado a essa cirurgia. Nenhuma outra? Não faz. Normalmente, quando a gente faz o lifting facial para reposicionar as estruturas do terço médio da face, para reposicionar as estruturas do terço inferior aqui do pescoço, né? A gente não faz essa cirurgia. Você não aproveita essa gordura ao a gente reposicionar as estruturas da face nesses pacientes, muitas vezes a gente já corrige parcialmente essa bochecha que muitas vezes é excessivamente pronunciada. Mas a gordurinha também é pouca, né? A gordurinha é bem pouca que a gente tira. Bem pouquinho, essa daí não dá não. Até a mulherada hoje aproveita. Quando faz uma lipo, meu bem, já tira essa gordura e já coloca no bumbum, né? Molda aquele bumbum redondo, as paniquete, aí que é o sonho da mulherada, isso normalmente é com lipoaspiração corporal. Isso que eu tô falando, já tira e já coloca em outro lugar. Maravilhoso, amei você aqui. Ótimo. Você pode deixar algum site? No site tem várias informações na página, lá no marcocassol.com.br, né? No site consegue mais orientações e mais informações sobre essa cirurgia, né? Sobre essas coisas que a gente falou do tempo de recuperação, do preparo antes da cirurgia, enfim, tem várias orientações dentro do site. Certo, eu tô indo pro intervalo comercial.